Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, um episódio extremamente importante. Vamos falar sobre aspectos cruciais da sua jornada de preparação. Se você está no Spotify, no entanto, antes, de adentrarmos sobre os aspectos que vão te levar ao próximo nível, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, não deixa para depois. Ah, professor, se eu não gostar, você descurte, você dessegue, ou seja, você precisa agir. E para agir, você precisa fazer isso neste momento. A prioridade neste momento é essa, porque você quer ir para o próximo nível na sua jornada estudantil. Não adianta você deixar isso para depois, porque quando a gente deixa para depois, o que a gente pode fazer agora, a gente está procrastinando. E quando você procrastina em pequenas atividades, a tendência é que você também procrastine nas atividades que são maiores. Afinal de contas, o jeito que a gente faz uma coisa é a mesma forma que a gente faz todas. Ainda nessa linha, então segue o podcast, ativa as notificações e deixa efetivamente as 5 estrelas. Se está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Show de bola, vamos lá. O episódio de número 215, ele tem uma frase do Jerônimo Temer, grande mentor, grande coach, ou seja, o Jerônimo, ele tem um dom muito bacana de transformar a vida de pessoas, e é exatamente o que você está buscando aqui no podcast do professor Alan Vinícius. Então se liga nisso, ninguém consegue ser maior do que o tamanho que imagina de si mesmo. Olha que frase forte. Ninguém consegue ser maior do que o tamanho que imagina de si mesmo. A pergunta que eu tenho para você neste momento é exatamente a seguinte: como você olha para si? Olhe para você neste momento. E quando você olha para você, como se você saísse do seu corpo e olhasse para você. Ao olhar para você, como é que você se enxerga? Qual é o tamanho que você se observa na jornada? Você se vê como uma pessoa apta, como uma pessoa capaz de conquistar os seus objetivos, de conquistar a sua aprovação, de fato colocar na sua vida a estabilidade que tanto vai mudar a sua realidade e da sua família? Ou você se enxerga como mais uma pessoa na multidão e que talvez um dia tenha a sorte de mudar o seu destino? Como é que você se olha? Se você sai de si e olha para você, você se vê como uma pessoa grande ou você se enxerga de uma forma pequena? É exatamente isso que a frase traduz. Se você se vê de uma forma pequena, se você se vê miudinho ou miudinha em relação ao seu sonho, aos seus objetivos, a tendência é que você fique pelo caminho, porque você não consegue enxergar a imensidão que possui perante o objetivo que você tem. Então, vamos imaginar situações que já ocorreram na sua vida. O momento em que você venceu o ensino médio, o momento em que aqueles que possuem o nível superior, aquele momento que você ingressou na universidade, o momento que você superou a fase de vestibular, o momento em que você efetivamente se formou, ou aqueles que já são concursados
e estão buscando um novo concurso, lembra do momento em que você fez a prova? Lembra do momento em que você adquiriu a primeira posse ou foi contratado no primeiro emprego público? Como é que você se sentiu nesses momentos? Vamos voltar um pouquinho agora e eu gostaria que você fizesse um exercício. Se imagina em um dia que você efetivamente se sentiu altamente empoderada, altamente empoderado. Um dia em que você se sentiu, como a gente diz, como de fato uma pessoa com poderes. É como se fosse um super-herói, com superpoderes. Um momento em que você sentiu muito orgulho de si. Um momento em que você se viu de uma forma extremamente grande. Um momento em que você se viu gigante diante de uma adversidade. Ou um momento em que você se viu enorme por ter conquistado o que parecia outrora impossível. Como é que você, de fato, se enxergou? Como é que, de fato, você se sentiu ao voltar para aquele momento? Pensa naquele momento agora da forma mais colorida possível. Lembra de cada detalhe daquele dia em que você teve esse dia efetivamente de poder. Pega isso, pega essa energia que vocês sentiam naquele momento. Lembra, volta para aquela sensação. E deixa essa sensação tomar o seu corpo, tomar os seus braços, tomar a sua perna, as suas pernas, tomar o seu tronco, tomar a sua mente. Pega exatamente essa sensação que você está agora e distribui por todos os aspectos, por todos os pontos do seu corpo. Sente essa energia de transformação dentro de você. É exatamente sobre isso. Com qual tamanho você se sente, ou com qual tamanho você se enxerga na jornada estudantil? Qual é o tamanho que você se vê? Quando você olha a dimensão do que você precisa conquistar, que é a aprovação, como é que você se enxerga nessa jornada? Grande, ou seja, tomando todo o processo, ou você se enxerga extremamente pequeno? Se você está na imagem, essa aqui é bem interessante esse exercício que eu estou fazendo para você que está aqui no YouTube. Ó, olha a minha imagem como ela está ficando menor. Ou você se sente desta forma, cada vez maior, cada vez mais presente, cada vez tomando mais a tela. Como é que você está se sentindo em relação a essa jornada estudantil? Como é que você está enxergando esse processo? Isso é crucial. Aliás, se você pudesse se imaginar diferente, qual seria o seu tamanho diante dos seus objetivos? Você teria o tamanho que você se vê hoje ou você teria um tamanho diferente do que você se enxerga no momento? Qual seria a sua postura se você pudesse escolher? Se você tivesse a capacidade de determinar a maneira como você enxerga o seu tamanho, como é que seria este tamanho? Principalmente na jornada estudantil, porque a jornada ela é constituída de um momento inicial até chegar ao momento final. Existe uma jornada a ser percorrida. E essa jornada a ser percorrida, eu preciso que você se veja como um elemento dessa jornada. E quando você se enxerga como protagonista dessa jornada, não tenha dúvidas que o protagonista é aquele que está presente no processo como um todo. Você se vê num processo muito mais robusto, muito mais robusta, muito mais presente.
com uma sensação de transformação muito maior. Lembre-se, você é exatamente do tamanho que você se imagina. Então, trabalhar a maneira como você se enxerga é um dos primeiros passos para que você saia do lugar que você está agora e chegue ao próximo nível. Esse tipo de conteúdo, ele não pode permanecer apenas com você. Clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir estas palavras, que precisa ouvir a temática do episódio de hoje. Lembre-se que é para uma pessoa, para que você encaminhe para ela e diga para ela o porquê que ela precisa ouvir. Quando você encaminha para muita gente, você só sai caminhando, mas a pessoa, de repente, ela não consegue enxergar a dimensão do que você está trazendo para ela. Então, diga para ela por que ela precisa ouvir. E não é só isso, não é só isso. Essa pessoa ela vai chegar aqui e vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa. E você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa vai se sentir. Além disso, talvez você que esteja me ouvindo seja a pessoa que não consegue se imaginar em um cenário de posse, em um cenário de nomeação, em um cenário de estabilidade no serviço público. E talvez você não consiga se enxergar porque você não tem um plano de ação. Porque você não sabe exatamente qual é o caminho que precisa ser percorrido. E quando a gente não sabe o caminho, a gente traz um dimensionamento aleatório, um dimensionamento fictício. E talvez isso esteja lhe afastando muito dos seus objetivos. Se você quer ter uma jornada em que você saiba o passo a passo para alcançar a aprovação, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, assim como consta o meu Instagram. Manda mensagem no direct do Instagram ou no WhatsApp dizendo: professor, preciso de ajuda, preciso de uma análise de perfil estudantil para transformar a minha jornada. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 216. Até lá, valeu, grande abraço.